Olá, seres humanos. Bora pro bate-papo? Por isso vim propor um mutirão de amor. Oi, pessoal. Mais uma vez eu quero ressaltar com vocês a importância do movimento feminista, porque muitas pessoas acham que ser feminista é ter pelo embaixo do braço, é ficar andando na rua com o peito de fora, e na verdade essas coisas são um símbolo da liberdade que a mulher deve ter, se ela quer se depilar ou não, se ela quer expor o seu corpo ou não. Isso é um direito da mulher, né? Então, essas são simbologias do movimento e que são muito importantes também, mas que não é só isso, né? A gente tem que lembrar que nós estamos aí há mais ou menos, né, 120 anos de luta, porque a gente não tinha direito a ser gente, né? Nós éramos apenas propriedades dos homens. Então a gente não tinha direito de escolha, a gente não tinha direito de opinião, a gente não tinha direito de voz, a gente não tinha direito de voto, a gente não tinha direito de escolher com quem a gente queria casar, a gente não podia estudar, não podia trabalhar. Então, assim, e 120 anos, gente, se a gente colocar toda a existência da humanidade, é muito pouco tempo e ainda muita luta pela frente. E o movimento feminista vem justamente de mulheres extremamente corajosas que não aceitaram ser silenciadas, né? E que foram lutar pelos nossos direitos. Então, vale aí uma gratidão a todas essas mulheres que lutam por nós e que trazem esse empoderamento para a gente poder ser quem a gente é. Muita coisa tem que ser feita ainda, não só no Brasil. No Brasil ainda a gente tem uma posição privilegiada, apesar de tanto feminicídio, dos homens acharem que somos propriedades deles ainda, de tanto casamento infantil, que eu acho que é um assunto que a gente ainda tem que conversar muito, né? Que as meninas casam muito cedo e é tirado delas a oportunidade de estudar, de serem livres, de serem felizes, enfim. Então a gente tem muita luta ainda pela frente aqui no Brasil, mas fora do Brasil também a coisa é muito séria. Então, esse é um convite à união das mulheres para a gente poder ter mais conquistas femininas e para que caia o tabu de que o movimento feminista é um movimento para a gente ser mais que os homens, para a gente ser... Não, gente. É uma questão de igualdade, é uma questão de direito de ser humana. E eu, como ser humanista, estou nessa luta e convido a todos que lutem também pelos direitos das mulheres, das meninas, das senhoras, de todas nós, e por um mundo mais livre, mais justo, mais digno, né? Existe um projeto, gente, mundial de felicidade que está acontecendo. Estejam atentos, entrem nessa jornada maravilhosa, né? Para a gente conseguir sair dessa questão de dominação e de exploração que a gente já vive há muitos séculos, não só vivido pelas mulheres, mas também pelos negros, também pelos povos indígenas, também pelos LGBTQIAPN+, e pelas pessoas com deficiência, e por aí vai, gente. A luta é grande, a questão sabe, do poder, de querer dominar o outro, de querer ser mais que o outro. Pra quê? Por dinheiro? Por poder? Tem tanto dinheiro no mundo. Não tem cabimento isso. E qual o valor de uma vida humana, de uma felicidade? Por quê? Pela diferença sexual? Pela diferença de cor? Então, assim, não é só o movimento feminista, existem muitos movimentos acontecendo, né? O movimento antirracial é um movimento super importante,
o movimento do sem terra. Gente, as terras estão concentradas na mão de muito poucos. E não é por mérito, não. Não. Porque o povo veio aqui e roubou a terra dos índios, né? Dos indígenas. Então pensa, você está na sua casa, com a sua família, chega um povo que você nunca viu, tira você da sua casa, estupra sua filha, estupra sua mulher, te estupra, mata você, mata sua família e fica com a sua terra. E aí vem falar que é por meritocracia. Esses herdeiros, né, desse povo que mataram os índios e que continuam matando. Continuam matando. Por quê? Porque embaixo da terra dos índios tem ouro, tem grana, por dinheiro. Então chega de hipocrisia, de falar dessa história de meritocracia. Isso não existe. Todo mundo merece ser feliz, né? Vamos nos unir. Existe esse projeto maravilhoso, mundial. Tem muita gente se unindo. E vamos embora. Arregaça as mangas. Bom, gente, por falar em erros, né? Eu cometi 2 erros aí no vídeo. Um que eu falei sobre antirracial. Usei o termo antirracial e na verdade é antirracista, tá? E o outro termo que eu usei, índio, que na verdade foi como eu aprendi, mas agora a gente usa povos indígenas ou indígena, tá bom? Tá aí a correção. E é isso, né? Vivendo e aprendendo. Tudo de bom para vocês e o bate-papo tá aberto.